A leitura traz inúmeros benefícios e, apesar de compor a rotina de aprendizagem da criança, estimular essa prática não é uma tarefa apenas escolar, viu? Hoje vamos entender por que desenvolver este hábito desde a infância é fundamental. E quem nos explica tudo é a pedagoga Juliane Martins. Boa tarde, Ju, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Lu. Tudo bem? Bem, e você? Bora lá falar então por que é importante estimular a leitura desde os primeiros meses de vida da criança. Desde os primeiros dias lá no útero materno. Ah, é? Olha, eu falei meses sempre, aqui, mas desde sempre. O bebê está na barriga já é importante. Sim, sim. Lá na barriga as crianças já conseguem ouvir, né? Já tem todo um estímulo, então a leitura, a cadência da leitura vai criando o primeiro vínculo da mãe, daquela família ali que está mais próxima com o bebê. Né? Então, ler para o bebê ainda no ventre já cria um elo. A gente fala que tem um manhês, que é aquela voz de mãe, né? Suave, pausada, e ele consegue ouvir isso e já criar, estabelecer esse vínculo ali desde o útero. Crianças, os bebês, né? Estimular livros com fantoches, com figuras, ajuda a criança a crescer com esse hábito, com esse desenvolvimento de querer praticar a leitura? Sim, sim. A gente costuma dizer assim, eu oferecer o livro, eu não garanto que a criança será uma apaixonada por leitura. Mas eu não oferecer, eu garanto que ele não vai querer ler depois que crescer. Hoje em dia, o mercado tem uma série de opções de livro que a gente chama de livro-brinquedo, que é um livro pensado para o bebê, pensado na singularidade. Então, são livros com bordas arredondadas, um material mais resistente, né? Então, o bebê pode levar à boca, já para que a criança tenha toda a exploração sensorial mesmo do produto. Eu não vi aqui, mas tem aqueles que... acho que até esse daqui, né? Que a gente leva para o banho. O Gabriel tinha uns 2, 3 desses que a gente levava para o banho. E assim, é só figura, né? Mas você já consegue estimular a criança e ele é próprio para o banho, né? A criança está ali brincando e ela consegue já fazer esse estímulo. E são livros baratos. Até que são. Esse aqui tem um diferencial bem importante para quem vai comprar livros para bebês pequenos, antes dos 6 meses. As crianças nos primeiros meses de vida, eles ainda não enxergam as cores, eles enxergam embaçado, então o nervo óptico vai se desenvolver ali ao longo desses primeiros 6 meses. Então, livros com contraste é o ideal para essa faixa etária. Olha, tá aí uma coisa que eu não sabia. Tá, então são muito livros... colorido não seria bom. Não é legal. São livros com desenho simples, contraste, para realmente estimular e a criança conseguir enxergar melhor. Outro detalhe, sempre prestar atenção nas bordas do material, né? Porque um livro pontiagudo pode ferir o bebê. Ele ainda não tem coordenação motora para isso, né? Então... Quais os benefícios que essa leitura vai trazer na vida adulta dessa criança? Olha, são diversos, né? Primeiro é entender para que serve um livro. Muitos adultos acabam não recorrendo ao livro para estudar mesmo por não ter essa familiaridade. A criança, quando ela começa desde cedo a ter contato com o livro, ela vai entendendo a função social disso, vai se tornando leitora, vai se apegando, desenvolve imaginação. Crianças que leem se tornam adultos mais criativos, né? Tem um horário para eu praticar a leitura com a criança em casa? Não tem, né? Qualquer hora é hora de ler. A gente recomenda, né, considerando a rotina dos pais, que na hora do dormir, né, antes de colocar a criança para deitar, ler uma história para a criança. Mas se a família tem um horário mais flexível, o importante é a rotina, ter um horário na rotina ali para a família ler com aquela criança. O ambiente é importante? Também, né? Um ambiente com muito estímulo vai tirar o foco do livro. Se eu estou num ambiente com muito som, com telas e tudo mais, eu tiro o foco do livro. O importante é a criança e a família ali, aquele momento de leitura mesmo. Esse negócio de tela, eu em casa já tentei, quando mais novo, às vezes a TV estava ali ligada, ler e a TV não dava certo, porque eu ficava lendo e ele não prestava atenção, ele queria prestar atenção na tela. Então, evitar telas. Porque assim, o tempo de concentração da criança pequena já é bem curto. E aí, se o livro concorre com a tela, concorre com outro som, quer dizer, muita coisa, muito estímulo e a criança não concentra no que necessita.
Bom, crianças maiores, aí eu falo de 3, 4 anos, é legal a gente estimular a elas contarem aquela história que já está acostumada, né? Essas histórias clássicas que às vezes a gente conta ali, conta mais de uma vez para a criança, colocar ela para contar para a gente? Também, dar a oportunidade dela ler. Desde sempre a gente tem que dar a oportunidade da criança a ler, fazer a leitura dela. O bebê, por exemplo, ele faz uma leitura toda sensorial. Quando ele toca no livro com a mão, é um tipo de leitura, né? Um tipo de recepção. Depois, quando ele toca com a boquinha, é outra recepção. E ele vai se apropriando. E é engraçado, eu não sei se você percebeu, Lu, com o Gabriel, que eles vão sempre pedir a mesma história. Por quê? Porque eles vão até esgotar aquela história. Eu tenho história que eu fico para ele assim, filho, mas a mamãe leu ontem para você. E ele quer que leia novamente. Novamente. Por quê? Porque primeiro eles fazem uma exploração sensorial do material, depois eles focam em algumas imagens, depois eles vão descobrindo. Cada leitura é uma nova descoberta para aquela criança. E por isso, então, que eles querem sempre a mesma. Porque eles conseguem fazer esse resgate. E se nós pensarmos, por exemplo, é um livro que eu li há 1 ano atrás, se eu leio novamente hoje... Sim. Né? Outra leitura, outra sensação. E a criança tem isso muito forte nela. Quando a criança não gosta da leitura, não quer sentar, apesar do pai ele estar ali estimulando, o pai e a mãe tá ali estimulando, não gosta. Tem alguma técnica que eu possa fazer para poder estimular esse hábito de leitura, esse prazer na criança? Levar o livro adequado. Né? Geralmente a gente oferece livros simples, com muito texto. Esse tipo de livro, olha, esse por exemplo, ele forma uma cidade e aí ele tem várias janelinhas que a gente chama de flapbook para a criança ir descobrindo. Então ele está lendo e brincando. É ir entrando nesse universo lúdico da criança mesmo, com sons, né? Esses livros que têm mais estímulos mesmo sensorial, ou esse que é um livro carrossel, né? Esse tipo de livro aqui seria ideal para criança a partir de quantos anos? A partir de sempre, desde bebê. Desde bebê. A diferença é a forma como eu vou oferecer. Esse livro, por exemplo, eu não poderia ler para uma criança, para um bebê. Eu posso oferecer e eu leio. A criança não consegue ler sozinha, mas não, mas eu falo assim, por ter muita informação para um bebê, não seria legal? Sim. Não. Mas a partir dos 6 meses você pode deixar ele exposto e trabalhar com a criança as cenas. Né? Trabalhar as cenas, porque é o livro da Bela Adormecida, eu consigo contar a história e trabalhar as cenas a partir dos 6 meses. O bebê muito pequenininho, a gente vai trabalhar os livros de contraste e sempre com o bebê no meu colo, né? Porque ele não tem... É importante que a criança veja a figura e o que você está lendo. Isso, muito importante, para ele entender que existem 2 tipos de linguagem, a escrita e a falada. Acompanhar com o dedo que a gente está lendo ali para a criança é uma boa para a criança maiorzinho? Maiorzinho. A partir dos 4, 5 anos. Você acompanhando com o dedo? Sim. Quando eles já estão naquela fase de aprender a ler e escrever lá na pré-escola, fundamental, para eles internalizarem mesmo. E Ju, para a gente encerrar, a criança, ela é estimulada. Se a gente não tem esse hábito, às vezes o pai fala, mas eu não gosto de ler, mas você vai acabar levando isso para o seu filho, né? Você é modelo. Né? Então, mesmo que você não goste de ler, é importante que estabeleça um momento de ler com a criança. E não precisa dizer para ela que você não gosta. Guarde para si, né? Porque as suas experiências talvez não foram boas. Exatamente. E opção, como a gente já viu aí, tem um monte. E tem muito livro barato, muito livro que dá para estimular a criança ali, né? Inclusive livros de R$2, R$3 que a gente consegue comprar na papelaria para poder estimular com as crianças. Tem. Né? Mas é sempre bacana prestar atenção na qualidade, né? E prestar atenção se esse livro é seguro, se tem boas ilustrações e investir, porque é um investimento que vai repercutir ao longo da vida da criança. Para o resto da vida. Para o resto da vida. Obrigada pela sua participação aqui no Banho de Mulher. Eu que agradeço o convite. Até um próximo encontro. Até.